Boa tarde, pessoal, tudo bom? Vou dar aqui 1 minutinho, 2 minutinhos para o pessoal começar a entrar, porque hoje vai ser a primeira live aqui do perfil e que quem tiver ao vivo vai ter direito a um bônus especial. Eu vou dar uma palavra no final da live, vocês vão ter que me mandar no direct e daí vocês vão receber um arquivo bônus especial preparado especialmente por mim para vocês, tá bom? Então, vamos lá. O tema de hoje, o tema dos filmes. Como descobrir o tema dos filmes, não é mesmo? Entendendo o tema dos filmes. O que é o tema de um filme? O que eu quero dizer com isso? Como que a gente descobre o tema de um filme? O que a gente define qual é o tema? Bom, hoje eu já comecei o dia contando uma história sobre mim, que eu passei na minha vida, na minha infância. Se você não acompanhou lá os stories, eu vou contar aqui resumidamente pra você conseguir entender qual que é o tema aqui da live e por que ele é tão importante. Bom, quando eu tinha 12 anos, lançou aquele filme WALL-E, lembra? Não é um dos meus filmes preferidos, eu admito, mas ele me marcou pela situação em que eu fui ver ele no cinema. Eu fui ver ele no cinema com uma amiga e a mãe dessa minha amiga. A gente foi no cinema e tal, eu vi o filme como eu sempre estava acostumada a ver. Naquela época, quando eu assistia um filme, eu não ficava refletindo o que eu tinha aprendido com aquele filme, o que eu estava achando sobre o filme. Eu simplesmente via o filme para me divertir. Eu era uma criança, tinha 12 anos. Não ficava, nossa, terminei esse filme e aprendi X coisa. E depois que eu vi o filme com ela, que é um filme que traz vários assuntos, né? A mãe dela, a gente entrou no carro e ela me perguntou pra nós duas, né? E aí, o que vocês aprenderam no filme de hoje? Aquela pergunta me surpreendeu, ninguém nunca tinha me perguntado aquilo, que eu tinha aprendido com o filme que eu tinha assistido. Que reflexão eu tinha trazido daquilo. Ninguém nunca tinha me feito sair do cinema e começar a refletir sobre o que eu tinha acabado de assistir. Eu saía do cinema e falava, nossa, que filme legal, nossa, me senti feliz, me senti triste, me emocionou. Mas aquele conhecimento que o filme estava me passando, às vezes ficava muito mais no inconsciente, daí eu ficava, tá, beleza, saí do cinema e aprendi isso. Eu nunca tinha feito isso. E ela perguntou. E no momento que ela perguntou, eu percebi que era uma pergunta que ela tinha o costume de fazer pra minha amiga. Ela tinha o costume de realmente perguntar. E aí, o que você aprendeu hoje? E daí, o que a gente pensa quando a gente começa a lembrar de um filme, por exemplo, o próprio WALL-E, de o que a gente aprendeu com esse filme? Porque, tecnicamente, o que a gente aprendeu deve ter relação com o tema, certo? Mas pega o WALL-E, que nem eu falei lá nos stories hoje. Se você não acompanhou, depois eu recomendo que você dê uma olhada lá nos stories. Mas estou dando uma resumida aqui. O filme fala sobre tecnologia no futuro, porque eles vão para uma nave espacial. O filme traz um romance, porque o personagem principal se apaixona por uma robô de outra espécie. Então pode estar falando de um romance interracial. Fala da influência das telas, porque mostra um monte de gente conversando com a pessoa do lado, mas só que por tela. Fala sobre obesidade, porque os humanos que aparecem são tão obesos que mais conseguem andar. E fala sobre preservação ambiental. Mas qual que é o tema do filme? A gente consegue assistir um filme e captar todas essas mensagens em WALL-E. Mas qual que é o tema dele? Às vezes, quando a gente pergunta o tema para as pessoas, elas falam, o tema é esse. Fala 5 coisas. As 5 coisas são realmente a resposta da pergunta da mãe da minha amiga. O que eu aprendi? Porque eu aprendi várias coisas. Um filme, normalmente, ele não ensina uma coisa só, ele não transmite uma mensagem só. Quanto mais complexo o filme, mais mensagens e mais sensações ele traz, principalmente um longa-metragem. Às vezes um curta ou um médio, ele fala de uma coisa só. Mas quando a gente tá falando de um longa, se ele se manter sempre só naquela mesma tecla, às vezes ele não vai agregar tanto. Então sim, o WALL-E pode trazer 5, 6, 7, 8, 10 mensagens, reflexões, que nem a maioria dos filmes normalmente traz. Mas qual que é o tema do filme? O tema. Me mandem aqui se vocês acham, se vocês sabem qual que é o tema do filme. Qual que você acha que é o tema do filme? Qual que é o tema de WALL-E? Vou dar uma dica já.
o tema, ele se transporta em todas as cenas do filme. O tema tá presente no cartaz, tá presente na primeira cena, porque a primeira cena muitas vezes é decisiva, tá presente em elementos ao longo da construção do filme, tá presente em cada detalhe. Tudo que acontece ao longo da narrativa gira em torno desse tema. E ao longo da narrativa, outras coisas vão aparecendo, outros ensinamentos, outras reflexões. Mas o tema é um. E o tema é uma coisa que normalmente o roteirista define. Ou o roteirista define antes ou depois de escrever o roteiro. Mas o tema é uma palavra, é uma frase curta, que ele vai escrever, que tudo vai girar em torno daquilo. Qual que é o tema de Wall-E? O tema de Wall-E é a preservação. O tema de Wall-E não é obesidade, mas ele fala de obesidade. O tema de Wall-E não é romance, mas ele fala de romance. O tema de Wall-E não é tecnologia, mas ele fala de tecnologia. Mas o que gira em torno de tudo isso? Qual que é o motivo que leva ele a fazer tudo isso? A busca por uma plantinha. Preservação ambiental. Aonde que ele tá no início do filme? O que faz ele ir pro outro? Ele tava lá no início, o personagem dele é um robô que coleta lixo. O tema é simplesmente 2 palavras, preservação ambiental. E daí ele traz essa mensagem ao longo de todo o filme. Se você for observar, por exemplo, o cartaz. Como que é o cartaz de Wall-E? É ele segurando a plantinha. Como que são as imagens mais icônicas de Wall-E? É ele segurando a plantinha. Tudo acaba girando em torno do tema. Todos os filmes têm um tema. E qual que é a questão? Muitas vezes a gente não consegue identificar de forma tão rápida e tão fácil esse tema. Muitas vezes esse tema ele tá mascarado. Eu já errei. Eu já cheguei a assistir um filme e vim fazer um post aqui no perfil e fazer uma crítica achando que o tema era um. Porque o que mais me chamou a atenção e o que eu achei que estava movendo a história era uma coisa. Mas quando eu fui pesquisar sobre o filme, analisar o que os diretores fizeram, analisar a técnica, analisar a linguagem, ver o que tinha de elemento que estava sempre voltando para aquilo, o que eu tinha escrito estava errado. E tá tudo bem. Tá tudo bem também. A gente tem que admitir que sabe errar. Não sou perfeita, tô sempre estudando um monte. E a gente tem que buscar sempre evoluir. E por que é importante, então, entender o tema dos filmes e saber identificar? Saber identificar é sujeito a erros. Tem alguns filmes que são muito mais claros, esses temas. Se a gente pegar um filme de animação, que nem o Wall-E, que eu já falei aqui que tem 10 mensagens que ele traz. Mas se a gente parar pra pensar com um pouco mais de calma, a gente consegue perceber que o tema dele é preservação ambiental, certo? A gente consegue perceber isso. É evidente. A gente sabe as outras mensagens que tem, mas são pontuais. A história não gira em torno daquilo. Então a gente consegue notar. Normalmente um filme de animação é mais fácil de perceber isso. Só que pega outro filme. Pega, por exemplo, Amnésia. Só pelo nome a gente acha que é um filme que se trata sobre perda de memória. A gente começa a ver, a gente percebe que se trata sobre vingança. Daí a gente começa a assistir e a gente percebe que fala muito de confiança. Daí ele fala muito também de perseverança. Mas ele termina falando pra gente que ele, na verdade, tá fugindo da verdade. Qual que é o tema do filme? Difícil, né? Porque o que tem em todos os diálogos, em 90% das cenas, o que um objeto que tá ali, que representa aquele tema. Porque todos esses temas vão ser tratados ao longo do filme. Mas só um deles vai fazer a narrativa andar, vai fazer o mundo do filme girar, vai levar o personagem do ponto A ao ponto B. Só uma coisa dessa vai fazer isso. Então, qual que é o tema de Amnésia? Posso estar errado aqui. Tô supondo. Quais que vocês acham que é o tema do filme Amnésia?
A gente pode falar que é... Bom, vamos unir tudo. É sobre escolhas? Talvez seja sobre escolhas. Ele escolhe vingança, ele não escolhe esquecer, mas ele escolhe o que ele lembra. Ele escolhe o que ele vai fazer, ele escolhe em quem confiar. Ele escolhe o que vai fazer com aquilo. Em todas as vezes ele tá tomando várias escolhas, talvez o tema pode ser escolhas, a importância das escolhas, a relevância das escolhas, as consequências das escolhas. Você tá entendendo? Tudo gira em torno das escolhas que ele faz. Talvez o tema de Dominância seja escolhas. Ou eu posso estar errado e ele pode ser um tema completamente diferente. Porque cada um também vai pegar o filme de uma forma diferente. Quando eu assisti Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, quem assiste sem um olhar crítico, um olhar analítico, que vai realmente analisar a história e sair do filme refletindo, eu falei, é um filme sobre o multiverso. Multiverso não é um tema. Multiverso não é um tema, multiverso não é um gênero, multiverso é um conceito. E tá, beleza. Então, o que faz Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo a narrativa andar? As decisões giram em torno de família. Vencer o inimigo, que é um membro da família. Conquistar tal coisa para poder ajudar a família. E foi sobre isso que eu fiz o post no meu perfil que eu errei. Por mim, o que fazia a narrativa do filme andar, o que fazia as decisões acontecerem, e o que estava presente da primeira cena à última era a família. Mas não é. E se você quer descobrir qual é o tema do filme, bom, eu te espero dia 30 de agosto na outra live que eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas hoje vamos voltar para outros filmes. Que outro que eu tenho aqui no meu roteiro? Parasita. Parasita é um filme que é mais fácil de identificar o tema. 90% das pessoas que você perguntar qual é o tema, ela já vai virar pra você e falar que é a luta de classes. E é a luta de classes. Mas pra transmitir isso, eles colocaram a pessoa dentro de uma casa rica. Os elementos que eles fizeram, tudo que eles construíram para levar essa percepção tão clara do público do tema. Assiste Parasita analisando a primeira cena. Na primeira cena você já vai perceber que se trata de um filme sobre luta de classes. Por quê? Porque a primeira cena é sobre aquela família que é mais pobre, que não tem tanto recurso. Como que a gente sabe que ela não tem tanto recurso? Porque ela já tá um nível abaixo da rua, a gente já vê na arquitetura, na direção de arte, a gente já vê o tema. Tá ali na nossa cara e ninguém precisou virar pra gente falar, o tema é esse. Ele tá ali desde o início. Pega outro filme. Jogos Vorazes. É sobre sobrevivência? É sobre sacrifício? É sobre poder feminino? Também é sobre luta de classes. Tá vendo? São dois filmes que tratam da mesma questão, mas que falam de uma forma completamente diferente e que em todos os elementos a gente consegue perceber o tema. O tema é luta de classes. O tema é uma frase só. A gente pode aprender 500 mil coisas ao longo do filme, a gente pode refletir sobre 500 mil coisas ao longo do filme, a gente pode abordar, o filme faz crítica disso, o filme traz o conceito disso. São coisas à parte e a mais que ele traz. Mas não é tudo. Não é o que gira em torno. Quantos filmes a gente vê hoje em dia que trazem a temática do feminismo, do racismo, do homossexualismo, da homofobia, dos sonhos? Tem grandes chances de 90% dos filmes que você for assistir, você vai conseguir pegar pelo menos um desses elementos, se não todos. A maioria dos filmes que eu venho assistindo no último mês, todos eles trazem ou feminismo, ou homofobia e homossexualismo. Todos eles trazem de alguma forma. Mas o tema deles é esse? Não. Eles têm um outro tema e isso apenas tá ali.
trazendo mais uma mensagem, trazendo mais um ensinamento, mas não é o que tá fazendo o filme andar. É só mais uma informação, não é o tema do filme. Enquanto tem outros filmes que o tema é justamente influência da mulher, homossexualismo, homofobia. Isso acontece com todos. E o que eu mais aprendi... Obrigada! Oi, Dre, obrigada! E o que eu mais aprendi com essa vez que eu fui no cinema lá com a mãe da minha amiga assistir o Wall-E com 12 anos é realmente a analisar os filmes. A conseguir sair do cinema e não falar, beleza, me diverti. Nossa, passou rápido as últimas 2 horas. Realmente fiquei entretida naquilo. O tempo passou. Nossa, me emocionei. Esse filme é bom. É realmente parar e pensar. Por que esse filme é bom? Por que ele me emocionou? Que é o que eu tento trazer muito aqui. Por quê? Ah, é porque ele me ensinou isso. Que é uma pergunta que você pode fazer pra criança. Estimula a cabeça dela. Ela tava realmente tentando estimular a criatividade infantil. E como isso mudou a minha cabeça depois. Eu passei a partir daí a ir no cinema e sair do cinema e falar, beleza, o que eu aprendi com esse filme? Ah, eu aprendi isso. Ah, mas qual cena que eu mais gostei? Isso é uma pergunta que meu namorado tem costume de me fazer. A gente termina de ver um filme e ele fala, qual foi a cena que você mais gostou? E qual foi a cena que você menos gostou? Isso estimula a gente a lembrar o que a gente viu no filme, porque muitas vezes a gente assiste, termina de assistir, passa para outro filme, vai fazer o que tem que fazer, nem para pra pensar no que você acabou de assistir, no que você acabou de fazer, no que você acabou de aprender. E tudo isso, essa imersão que você tem no filme, às vezes você nem percebeu o que tá acontecendo, você nem perceber a mensagem, você nem se tocar que o tempo passou, você realmente se identificar com aquele personagem e se emocionar, fugiu a palavra. É o que o cineasta queria fazer. Ele pegou a linguagem, a técnica, o tema, juntou tudo e transmitiu um monte de coisa pra você. E você assistiu, saiu do cinema e falou, beleza, próximo. Não dá mais pra fazer isso. Se você quer ser um cineasta, tem que aprender a analisar filme. Se você quer ser um crítico, você tem que saber identificar do que esse filme tá falando. Você quer falar sobre cinema com as pessoas vão virar pra você e falar, e aí, que filme você me indica? Você vai lembrar do filme que você saiu do cinema e já entrou na sala seguinte, foi fazer outra coisa, nem lembrou do filme, nem parou pra pensar? Não foi, no máximo você vai falar, assisti aquele filme, é legalzinho, bacana, me diverti. Assim, ó, o tempo passou rapidinho, me diverti, entrei na história, foi super legal de ver. Recomendo. Ah, por que você recomenda? Ah, me emocionei. É legal, você vai se divertir. Se quer entretenimento, você vai se divertir. É só isso que define um filme bom? Você vai entrar ali pra se divertir? Eu acho que não. Às vezes a gente precisa entender o tema do filme, entender do que ele tá falando, do que ele se trata, pra gente conseguir entender por que o filme é bom, por que ele é feito desse jeito, o que ele transmite pra gente sair de lá realmente refletindo. É uma das coisas que, inclusive, o próprio Wall-E fala no filme. Ó, eu tô usando o Wall-E aqui como tema da live, como narrativa dos stories de hoje, mas olha quanta coisa o Wall-E tá conseguindo ensinar. Quando você fica muito na tela, é o Instagram, né? É o TikTok. Próximo filme também, próximo canal. Mas é o tema da live de hoje, eu falo próximo canal. Eu falar sobre telas, sobre mídia. Não é. O tema da live de hoje é identificar tema. Identificar qual que é o tema do filme. Você tá percebendo como tudo acaba interrelacionado ali? Tudo acaba junto? E é assim.
É assim. O olha e traz, para de sair da tela. Você não tá falando com a pessoa que tá do seu lado. Você não tá percebendo o que tá na sua cara. Se você não parar e refletir. O que esse filme tá falando? Ele falou 5 coisas, beleza, mas qual que era a central? E não precisa ser uma palavra, às vezes. Pode ser uma frase. Só que se você for um roteirista, um diretor, um cineasta, eles vão te pedir para pegar um roteiro e fazer um projeto. Nesse projeto, a primeira pergunta que vão te fazer é: qual que é o tema? Qual que é o tema do seu filme? E o tema é o que você quer transmitir para as pessoas, o que vai ficar marcado na cabeça delas, porque o filme inteiro vai girar em torno daquilo. E você tem que saber identificar esse tema. Ah, o tema é telas. Não. O tema de Wall-E não é telas. O tema de Wall-E é preservação ambiental. E você tem que saber identificar isso nos outros filmes, nos roteiros, nos seus filmes. E aprender também a parar e olhar e falar: é sobre isso que esse filme tá falando. Mas além disso, eu aprendi mais muitas coisas. Faz sentido? Faz sentido, galera? Uma coisa, inclusive, outra coisa que aconteceu comigo foi a série polêmica, né? Game of Thrones. 99% das pessoas que eu conheço que assistiram e que, assim como eu, gostavam, odiaram a última temporada. Daí um amigo virou pra mim e falou assim: Carol, mas só que se você parar pra analisar Game of Thrones, por que eu gostava tanto? Porque era medieval, era série de época, ela te surpreendia, matava os protagonistas sem te avisar antes, então você nunca tinha uma certeza daquilo, era uma série surpreendente. Tinha uma narrativa legal, tinha 500 mil nomes, era baseada num livro, era um monte de coisa. Chegou na última temporada, eles fizeram o que era previsível e o que o público achava que queria, só que a gente não gosta do previsível. Fã de GOT não gosta do previsível. Ah, a outra ficou louca e o outro lá sentar no trono. E daí acabou. Sentou no trono, acabou a série. Qual que era o tema da série? Desde o início. Qual que é o nome? Game of Thrones, Jogo dos Tronos. O tema da série era conquista pelo trono. Era óbvio que quando conquistasse o trono a série ia acabar. Beleza, não foi do jeito que a gente esperava, não foi a pessoa que a gente achava que ia sentar, que sentou. Ok, isso realmente foi terrível. Mas a gente tem que parar pra pensar qual que é o tema, porque às vezes a gente fica tão preso na história inteira que a gente analisa às vezes um pedaço só e não analisa o todo. Aonde que eu quero chegar? Tem que analisar pedaço por pedaço e ver quais são todos os ensinamentos que uma série e um filme traz? Tem. Mas também tem que aprender a analisar o todo. Pra você virar pra alguém e falar: esse é um filme bom, você tem que saber por que ele é bom. Ah, porque em tal cena ele fala sobre isso. Você gostou do filme inteiro por causa de tal cena? Não era mais fácil você ter separado a cena e mostrar pra pessoa, então, do que falar pra ela ver o filme inteiro por causa de uma cena? Será que é isso que faz o filme bom? Não, é o conjunto. E o que move o conjunto? O tema. Né? Hoje foi uma live um pouco mais curtinha, mas trouxe aqui alguns exemplos bem pautáveis. Então, qual que é o acordo? Me mandem nos stories, vou deixar ali uma caixinha, ou um filme que você gostaria de saber o tema, ou um filme que você já sabe o tema pra gente ver se é isso mesmo. Enfim, vamos conversar sobre tema de filme. Me fala lá qual que é o tema de Wall-E se você não viu a live. E pra quem assistiu ao vivo, só quem assistiu ao vivo, eu vi aqui quem que entrou, vai ganhar o arquivo bônus. E como o tema de filme tem muita relação com o roteiro, eu falei pra vocês, né? Quando você vai escrever um projeto de roteiro, a primeira pergunta que aparece lá é qual que é o tema. Então o arquivo bônus vai ser sobre roteiro. Então, quem quiser o arquivo bônus vai ter que entrar no meu direct e mandar lá, roteiro. Roteiro.
e daí eu vou mandar o arquivo bônus pra vocês, tá bom? Um beijão, muito obrigada, e nos vemos dia 30 de agosto, com uma live pra falar um pouquinho mais de um tema que muita gente gosta: como fazer cinema de baixo orçamento de qualidade. Porque não é você não ter orçamento que você não pode fazer um bom filme. Não é você não ter orçamento que você não pode transmitir uma linguagem e uma técnica incrível. Porque linguagem e técnica não é só ter a melhor câmera e o melhor equipamento. E dia 30 de agosto eu ainda vou trazer uma super novidade pra vocês que eu tô escondendo há mais de um mês. E eu vou revelar dia 30 de agosto às 19 horas. Então, encontro vocês lá. Beijão!